Seja muito bem-vindo ao podcast O Código do Matrimônio, onde eu, Lucas Scudeler, te ajudo a conquistar a felicidade nos relacionamentos. Vamos então ao nosso episódio de hoje. Podcast de hoje, live de hoje, como que a criação, como que os pais afetam o relacionamento conjugal, tá? Um assunto talvez até um pouco polêmico, um pouquinho delicado, mas não menos relevante. Nossa, quantas pessoas eu vejo adultas, né, em relacionamentos matrimoniais, em casamento, em namoro, ou mesmo pessoas solteiras que têm problemas em relacionamento conjugal porque não resolveu bem ainda os relacionamentos de pai e de mãe, né? De criação, que teve lá no começo da vida. E a psicologia, principalmente a psicologia freudiana e a junguiana, ela dão alguns nomes específicos até para isso, tá? Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar disso, mas é o chamado complexo de Édipo e o complexo de Electra, né? E o que é isso? Por que eu começo falando esses termos difíceis para o podcast de hoje e por que eles são relevantes? Porque a base dos conceitos que eu vou passar para vocês hoje aqui, que são importantes para a gente entender como afeta relacionamento, vem desses conceitos da psicologia que relacionamentos mal resolvidos entre pai e filha, mãe e filho. E afeta também, claro, o outro, então, ou o pai ou a mãe, tá? É muito importante frisar na live de hoje que eu vou falar principalmente como os relacionamentos conjugais são afetados por causa de falta de amor, de profundidade de amor, né? De vínculo com a verdade, de vínculo com Deus lá na criação no passado. Ou o pai ou a mãe não foram amorosos o suficientes e isso gerou certas limitações no próprio comportamento da criança, tá? E esses comportamentos não amorosos faz com que o relacionamento não se aprofundasse, não gerasse uma libertação do assunto, tá? E é isso que a psicologia chama de relacionamentos não resolvidos, que é o complexo de Édipo, que é o homem que não resolveu os assuntos com a mãe, e o complexo de Electra, que é a mesma coisa que a filha que não resolveu bem a relação com o pai. Lembrando que sempre que a gente tem amor, esses complexos se resolvem, né? Sempre que a gente pratica o amor, a gente não precisa receber de alguém, a gente pode praticar, esses complexos se resolvem também. Então, basicamente, eu quero começar a live de hoje falando do antídoto, falando da solução, né? Porque eu vou expor vários tipos de problema, mas a gente pode sempre voltar para esse comecinho da live para saber qual que é o antídoto, tá? O antídoto é ver os pais como seres humanos, ver os pais como seres humanos que erram e que acertam, que são falíveis, e a gente colocar a nossa confiança, a gente depositar o nosso amor, a gente depositar a nossa fé em Deus. Então esse processo todo de deixar o pai e a mãe se tornarem humanos que erram e que acertam, perdoá-los pelas escolhas que eles fizeram no passado, né? Nos perdoar por ter acreditado demais no que pai e o que mãe falava e tirar a autoridade deles e colocar a autoridade deles em Deus, resolve o complexo de Édipo e resolve o complexo de Electra. Claro que a explicação é super simples de ser falada, mas o processo do trilhar é um passo a passo de desconstrução, de desapego, de prática do amor, que é uma das funções principais que eu venho ensinando aqui no canal aqui do Insta, tá? E nessas lives, nesse podcast do Código do Matrimônio. Então, o antídoto é a prática do amor, tá? Nós vamos falar então na live de hoje quais são os problemas e quais são os tipos de problemas, são indicativos comportamentais que nada em comportamento é 100%, mas que tem alta tendência de ter sido causado e criado lá atrás, na primeira infância e na segunda infância também. O que é isso, Lucas? É ali entre 3 e 6 anos de idade, normalmente até 7. Né? Tem pré-adolescentes que também sentem esse trauma também na criação de pai e de mãe. Tá? É menos impactante, mas também tem. Né? O relacionamento não foi amoroso e isso afeta os comportamentos da pessoa com o sexo oposto
e com o mesmo sexo dela ao longo da vida inteira até que ela resolva isso. E qual que é a resolução? É aquilo que eu acabei de falar. É a prática do amor, é retirar a autoridade do pai e da mãe, da sua psique e do seu coração e colocar Deus no lugar. Precisa vir uma autoridade amorosa maior para suplantar aquelas experiências traumáticas de ausência de amor que a gente teve na nossa infância. Tá bom? Então, como vocês sabem, talvez eu passo sempre por 7 áreas e eu vou mostrar indicativos, tá, de que ainda existem talvez energias não resolvidas com pai ou com mãe e como isso pode estar afetando os seus relacionamentos hoje. Seja você solteiro, solteira, estando num namoro ou estando num casamento, tá? Esses indicativos que eu vou passar então a partir de agora são fortes indicativos de que eu ainda tenho coisas para resolver. Tenho que transformar meu pai e minha mãe em seres humanos, tenho que praticar o perdão e o auto-perdão e tenho que colocar Deus no lugar, que é uma primeira prática que eu falo tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá bom? Então vamos lá. Um dos primeiros indicativos que eu observo de pessoas que têm esses complexos, o complexo de Édipo e o complexo de Electra não resolvido, ou seja, né, o que é isso também, né? Acho que eu não expliquei ainda. É uma idolatria com o pai, é uma idolatria com a mãe. O homem é inconsciente isso, não é consciente. Ele idolatra a mãe de alguma maneira e está sempre buscando a admiração da mãe, da figura materna, né? Ou o oposto do que a figura materna fazia. Se a mãe foi violenta, ele busca mulheres que são opostas, mas ainda é o modelo da mãe que influencia o comportamento desse homem. Ele não está livre disso. O complexo de Electra é uma idolatria com o pai. Então essa mulher busca o tempo todo a segurança do pai, busca a proteção do pai, busca a guarda do pai, ou se o pai foi violento, busca a proteção e a guardião de homens que são opostos do que o pai. Mas ainda é influenciada pelos comportamentos do pai, ou seja, essa mulher não está livre disso. Tá? E isso afeta também o relacionamento que o homem tem com o pai, e isso afeta o relacionamento também que a mulher tem com a mãe. Tá? Então são idolatrias. Como são idolatrias, elas são vaidades, elas são ilusões, elas têm que ser desconstruídas para que a gente coloque a nossa fé verdadeiramente naquele que não vai nos desapontar. Então o homem, em vez de buscar a admiração da mãe, precisa buscar a admiração de Deus, dele e de Deus. A mulher, em vez de buscar a segurança do pai ou da figura paterna, precisa buscar a segurança em Deus e ela mesma. Tá? Então, para quem vem acompanhando os conteúdos ao longo das semanas, sabe já o que é a base motivacional principal da mulher e qual que é a base motivacional principal do homem. Mulheres, ou o feminino, busca segurança e o masculino busca admiração. Tá bom? Então, isso começa com pai e com mãe, tá? Mas quem não resolve esse complexo fica infantilizado. Esse é o ponto principal. Anotem essa palavra, tá? Quando a gente não resolve esse assunto com pai e com mãe, o homem com a mãe principalmente e a mulher com o pai, a pessoa pode ser adulta, pode ter 60 anos de idade. Se não resolveu, ainda está infantilizado. A mente está infantilizada, tá? E infelizmente é extremamente comum, às vezes você vê homens que a mãe já faleceu, mas ele ainda continua buscando a admiração da mamãe, né? A mulher, o pai já faleceu, já nem está aqui mais, ela ainda continua buscando a segurança do pai, né? Tá com a aliança com o pai está dizendo ali que está tudo bem. Tá? Então esse processo todo não tem a ver com idade cronológica, ele começa numa idade cronológica baixa, mas ele é resolvido baseado na prática do amor ou na ausência da prática do amor. Tá? Então, vou passar agora então quais são bons indicativos, nunca é 100%, mas são bons indicativos de que essas energias ainda não foram resolvidas e talvez o relacionamento pode estar sendo afetado por essas energias não estarem sendo resolvidas ainda, tá? Então, como vocês sabem, eu divido em 7 áreas, eu vou começar falando dessa primeira área. O que é a primeira área? A primeira área da vida, e eu divido a vida em 7 áreas, é a área da sexualidade, né? Então, homens que normalmente têm complexos não resolvidos, eles buscam conquistar o máximo de mulheres possível, porque não possuiu a mãe. Eu sei que às vezes isso é um pouco chocante, mas a criança lá, o complexo de Édipo não resolvido, é um desejo oculto pela mãe. E aí ele concorre com o pai. Só que como o pai é muito mais forte do que ele suprime aquele desejo, aceita que perdeu a mãe,
E aí, para buscar essa conquista o tempo todo, ele tenta conquistar o máximo de mulheres possível no mundo para mostrar para a mãe que ele é admirável. É uma grande distorção, mas isso é comum. Muitos homens promíscuos são promíscuos porque têm relacionamentos não resolvidos com a mãe, tá? Então esse é um indicativo muito forte dessas energias não resolvidas no homem. Na mulher, um indicativo nessa primeira área, que é essa área, a área da sexualidade, é aquelas mulheres que sexualizam excessivamente ou usam muito o corpo, né, para chamar a atenção. E mesmo motivo, por não ter conquistado o pai, né, simplesmente porque era o pai e a mãe pertencia ao pai, ela acha que era o corpo da mãe que chamava a atenção do pai, então ela acha que se ela se sexualizar excessivamente, ela vai atrair a atenção do homem desejado, tá? Então, dois indicativos principais que eu vejo na primeira área são pessoas que focam excessivamente no sexo, não na quantidade dosada, né? O homem com promiscuidade e a mulher com sensualidades excessivas, tá? Esses dois principalmente são indicativos muito fortes de energias não resolvidas com papai e com mamãe, tá bom? Na segunda área, a gente está falando da área, o que é essa área? A área dos prazeres e das dores da vida. É quão bem a pessoa lida com os prazeres e dores da vida. Tá? Homens que têm esses complexos não resolvidos tendem a se tornar violentos, tendem a se tornar grosseiros e não toleram bem a dor. Falei até disso lá atrás, na live de como identificar homens frouxos e patriarcas, a diferença entre eles, né? E isso acontece, por que eles se tornam violentos e grosseiros e não toleram a dor? Porque perderam aquela batalha para o pai lá atrás, tá? Mulheres tendem a se tornar muito mimadas, extremamente mimadas, tá? Cheias de gosto e chiliquentas. Observa que esses comportamentos são comportamentos infantis, né? A menina que quer o que quer na hora que ela quer, se ela não resolve aquele assunto com o pai, ou se foi super protegida, ou se foi não protegida, ela às vezes desenvolve esses mimos, ou essa tendência a ter comportamentos excessivos, né? Porque perdeu também. O menino perdeu para o pai e a menina perdeu para a mãe, tá? Então, dois indicativos de que essa energia não está bem resolvida na área de prazeres e dores. Homens tendem a se tornar violentos, mulheres tendem a se tornar mimadas e cheias de gosto e chiliquentas, tá bom? Muito bom, muito bom. Se tiverem perguntas, lembrem de fazer essas perguntas aqui no chat que eu vou lendo, tá bom? Relativo ao assunto que nós estamos falando hoje. Terceira área da vida é sobre rotinas, né? Ou perseverança, força de vontade, individualidade. A terceira área da vida é isso, tá? E aí os indicativos que eu observo, de homens que têm complexos com mamãe não resolvido. Homens tendem a se tornar indolentes e preguiçosos, né? Por quê? Porque inconscientemente eles estão aguardando a mãe vir protegê-los. Então eles estão demonstrando um comportamento de fragilidade, de inação, de preguiça, para ver se atrai a atenção e a proteção da mãe, tá? É um comportamento infantil também, é um comportamento infantil. Mulheres tendem a se tornar enrijecidas e perfeccionistas, pois não confiam na proteção do pai que escolheu proteger a mãe. Então a mesma coisa, se endurece, se masculiniza, não acredita no feminino, acha que o feminino dela é fraco, tá? Porque não conseguiu conquistar o pai, tá? Outro comportamento extremamente infantil também. A gente vê isso acontecendo com bastante frequência na adolescência, né? Onde meninas, às vezes, muitas se revoltam com a mãe, ou competem com a mãe, ou brigam com a mãe, e a mãe se torna uma grande inimiga. Lá no fundo, é porque ela está concorrendo com a mãe. Como pode, né? Uma filha concorrer com a mãe, né? Ou, às vezes, uma mãe concorrer com a filha. Já vi casos também, onde a mãe ainda tinha um complexo de Electra não resolvido com o pai dela, e ela concorria com a filha, né? E cada vez que a filha se tornando mais mulher, mais a mãe atacava a filha, ou mais a mãe concorria com a filha, tá? Então, foi aquilo que eu falei no comecinho da live. Não tem a ver com idade cronológica, né? Mas tem a ver com idade psicológica. Então, um forte indicativo aí. Na terceira área, que é a área das rotinas, da força de vontade, né? Comportamentos que demonstram infantilização por causa da criação de pai e de mãe. No homem é porque ele é indolente e preguiçoso, porque está querendo atrair a mãe para ela vir,
tá? E mulheres que se tornam enrijecidas e perfeccionistas e tudo tem que acontecer do jeito delas, porque elas não confiam no modelo masculino, não confiam no pai. Estão tentando agredir o pai, dizendo que ele não consegue protegê-las. Tá bom? Muito bom. Estamos vendo hoje a live, então, é como a criação de pai e de mãe afeta os relacionamentos. Lembrando que eu comecei a live de hoje falando que esses são os comportamentos disfuncionais, tá? Quando a gente tem um pai ou uma mãe amoroso, isso se desconstrói, isso não acontece, tá? Quando a gente tem um pai ou uma mãe que é um patriarca ou uma matriarca, muito menos. Isso só acontece quando a criação dos filhos foi feita por homens ou mulheres, pais e mães não amorosos, não maduros ou extremamente instintivos, que é aquele caso que eu chamo no nível de maturidade de macho e fêmea, tá? Porque faltou esse equilíbrio da energia maternal e da energia paternal e a criança ela acaba absorvendo, viraliza o comportamento de maturidade do pai e da mãe. E isso acaba não se resolvendo, gera um sentimento de negociação e de posse, de troca, tá? Eu sei que esse assunto é um pouco subjetivo, um pouco complexo, mas se vocês não entenderem, façam perguntas que eu vou respondendo. Mas ele é extremamente prático e extremamente preciso na minha visão. Tem muita coisa que se resolve em relacionamento quando a gente resolve o nosso relacionamento psíquico e do coração com pai e com mãe. Tá? É muito importante, anotem isso. Ver os nossos pais como seres humanos que erram, iguais a nós. E tirar a autoridade de pai e de mãe e colocar em Deus. O homem buscando a admiração de Deus, a mulher buscando a segurança de Deus. Nenhuma admiração vai satisfazer o homem suficientemente, exceto a de Deus. Nenhuma segurança vai satisfazer o suficiente, exceto a segurança de Deus para a mulher. Tá? Se a gente deixar pai ou mãe afetar o nosso relacionamento, ou seja, a gente busca, o homem busca a admiração da mãe, e a mulher busca a segurança do pai, vai continuar fracassando em relacionamentos, vai continuar tendo muita dificuldade de escolher um parceiro correto, um parceiro bom, tá? E vai continuar sofrendo em relacionamentos, porque ou a gente está buscando o padrão dos pais, ou a gente está se afastando do padrão dos pais. A gente precisa neutralizar isso. A gente precisa entender que o que eles decidiram não é certo nem errado, foi o certo para eles. E eu me perdoo por ter seguido meus pais durante tanto tempo, e perdoo eles por eles terem me ensinado isso como se eles achassem que isso fosse a verdade. Na hora que eu faço isso, eu neutralizo e eu me abro para uma verdade maior. Tá bom? A Gi está perguntando aqui, medo de se relacionar e sofrer tem a ver com infantilidade? Com certeza, tem a ver com infantilidade, que é o que eu ia falar já aqui no quarto nível. Na hora que a gente foi ou traído no passado, ou vivenciou mentiras na nossa criação, eu vi pai, eu ouvi mãe mentindo, eu vi pai ou eu ouvi mãe praticando a violência, a criança absorve isso muito profundamente, né? E eu falo como criança porque é a época que a gente é mais impressionável, mas isso pode ter acontecido na adolescência. Isso também pode ter acontecido no momento de fragilidade na vida adulta. Por quê? Porque todos nós temos uma criança interior que tem uma qualidade de inocência, que tem uma qualidade de desarme, que tem uma qualidade de fé, de consciência. Quando a gente está desarmado e a gente é traído, é como se a gente estivesse sendo traído, mentido ou violentado quando a gente era criança. Porque é a nossa criança interior que está sofrendo isso, não é o adulto. O que é a diferença do adulto e a diferença da criança? O adulto ele tem defesas psicológicas, ele tem crenças, ele tem reservas, ele tem certa malícia para tentar entender o mundo, ele tem filtros. A criança não tem filtros. Então, esses pequenos traumas, né, essas energias não resolvidas, elas, na grande maioria das vezes, é quando a gente era criança mesmo, porque naquela época a gente não tinha capacidade de processar, mas também pode acontecer na idade adulta, quando a gente está no estado de desarme. Né? Quando a gente é atraído por um amigo, quando a gente é atraído por um cônjuge. É a nossa criança interior que é ferida e é por isso que machuca tanto. Tá? Então, um fruto disso, de traição ou de mentira, com certeza é ter medo de se relacionar e medo de sofrer, porque a nossa criança interior, a infantilidade, quando eu falo, não é do sentido pejorativo. Tá? É no sentido de a criança interior está machucada. Ela precisa tirar a autoridade daquele que a machucou e colocar a autoridade em Deus.
Esse Deus é amoroso, esse Deus cura, esse Deus aceita você do jeito que você é. Nesse processo de tirar a autoridade daquele que te machucou, do agressor, e colocar em Deus, você está começando a se perdoar já. E nesse processo de você se perdoar, você vai poder também abrir a possibilidade de perdoar o seu agressor, ou a pessoa que te enganou, a pessoa que mentiu para você. E nesse processo, então, de colocar sua fé em Deus, de se perdoar e perdoar o outro, você resolve o complexo e você transcende isso e você volta para um estado de maturidade e não de infantilidade. Tá bom? Muito bom, ótima pergunta. No quarto nível, então, né, de como a nossa criação de pais afeta os nossos relacionamentos hoje, a gente tem a quarta área, a área de relacionamentos, tá? Todos os relacionamentos, mas com grande ênfase, relacionamento conjugal também, tá? Homens com complexos não resolvidos tendem a não demonstrar sentimentos, porque quando demonstraram, né, ou foram atacados com violência ou disseram que aquilo era fraqueza. Então, homens com complexos de Édipo não resolvido, complexos com a mamãe não resolvido, tendem a não demonstrar sentimentos, tendem a se fechar por qualquer coisa, tendem a não expor o que eles estão sentindo, porque entendem que isso é uma fraqueza que eles não podem demonstrar. Tá? Porque quando demonstrou, era criança, não conseguia processar e não conseguiu ter a atenção da mãe da maneira como ele queria. Tá? As mulheres que têm problemas em relacionamento, têm um complexo de Electra não resolvido, sempre que tem um problema, se fragilizam em excesso e tentam voltar para uma zona de conforto. Tentam voltar para o pai. Se o pai estiver vivo ainda, voltam para o pai. Muito comum, mulheres que têm esse complexo não resolvido, o complexo de infantilidade, né? Tá brigando com o namorado, tá brigando com o marido e fala assim, eu não vou ficar com você aqui mais, eu vou voltar para casa do meu pai. Ou, se você não consegue pagar o aluguel daqui de casa, eu não vou pagar, eu vou pedir para o meu pai pagar, porque ele tem dinheiro e você não tem. Então vira e mexe, volta invocando o pai dentro da vida conjugal dela. Né? Então esse tempo todo tem uns fantasmas, na verdade ela acha que é segurança, mas na verdade é um fantasma que está assombrando, porque ela não se entrega 100% para aquele parceiro e constrói as coisas junto. Ela sente uma insegurança, ela invoca a segurança do pai de novo. Então esse é um demonstrativo muito claro e às vezes meio até recorrente. Tá? Peraí que eu tô tendo algumas perguntas, deixa eu ver aqui o que me perguntaram. Eu vou responder a pergunta que está aqui no chat. Tá? Meu pai sempre me rejeitou. Nos meus relacionamentos eu sempre quero terminar, dura anos. Mas sempre porque eles lutam mais do que eu. Isso tem a ver com a rejeição do meu pai? Com certeza tem grande influência. Por quê? Porque o papel do masculino é proteção. Né? O papel do masculino maduro é ser guardião, é ser protetor. Quando você teve essa experiência mais traumática de um masculino imaturo, que não protegia, que te rejeitava, essa insegurança vai ser muito profunda. Assim, eu não posso confiar no masculino. E aí o que acontece é que, provavelmente, observa, eu não sei, né? Precisaria te conhecer para poder falar, mas observa. Quando o relacionamento começa a se aprofundar e você começa a perceber que está gostando verdadeiramente do homem que você está se relacionando, do namorado ou do marido que seja, você começa a ficar com medo muito intenso, você começa a ficar com medo muito profundo. E esse medo muito profundo fala para você, é um instinto, vaza, porque sempre que você confia no masculino, eles largam você. E aí você foge do relacionamento e faz o cara ficar insistindo porque ainda gosta de você, ele não consegue entender isso. Isso às vezes não tem nada a ver com o relacionamento de agora, tem a ver com cargas, com bagagens do passado não resolvida. Em outras lives eu falei disso. Pessoas que tendem a não dar certo, não casar, trazem bagagem do passado não resolvida para o relacionamento no presente. Tá bom? Então eu observaria com bastante cautela, porque isso tende sim, com certeza, a afetar o relacionamento. Tá? Então, acabei de falar da quarta área, né? Que é a área de relacionamentos. Homens não demonstram sentimentos porque acham que isso é fraqueza, homens com complexos não resolvidos com a mãe, e mulheres com complexos não resolvidos com o pai, sempre que tem um problema, tendem a voltar para o pai. Né? Ou, como foi a pergunta, tendem a fugir de relacionamentos porque o pai foi violento ou foi ausente, né? Ou porque rejeitou, tendem a não confiar no masculino. Tá bom? A gente sempre tem um par de coisas, uma dualidade das coisas. Tá?
Eu coloquei aqui as que são mais comuns, mais facilmente observáveis. Na quinta área, o que é a quinta área? A quinta área é a área da autenticidade, da nossa verdade pessoal, dos nossos talentos, de como a gente se posiciona no mundo. Tá? Homens que têm um complexo não resolvido com a mãe tendem a se tornar distantes e solitários. Tá? Eles não confiam no feminino, porque a mãe escolheu ficar com o pai. E ele não passou dessa etapa infantil ainda de entender o porquê que a mãe ficou com o pai. Então ele não confia no feminino. Ele acha que o feminino é sorrateiro, de que o feminino vai manipular ele, de que o feminino vai enganar ele. E dentro desse processo, ele não confia na verdade do feminino e mente. Né? Acaba se permitindo mentiras também. Nunca revela o que ele está sentindo no coração realmente. Esse estado é muito comum, na verdade. Homens que sufocam a verdade deles, demoram para compartilhar a verdade deles, porque não confiam no feminino. Tá? Muito bom. Thaís falou que, nossa, você explica muito bem, está tão claro, maravilhoso, que bom. Eu estou me esforçando porque esse assunto é muito complexo e às vezes é legal vocês estarem falando isso porque vejo que a informação está chegando a vocês e está sendo compreendida. Muito bom. Obrigado pelo feedback. No quinto nível, área da autenticidade, da sinceridade, tá? As mulheres que têm um complexo não resolvido com o pai se tornam simpáticas e querem agradar os outros demais para conseguir o que querem. Você fala, meu Deus, mas por que isso acontece? Porque elas acreditam que para vencer a mãe ela precisa fazer isso sem a mãe perceber. É como se ela sentisse que existe um feminino mais forte do que ela e para isso ela precisa ser sorrateira. Só que como a mulher tem um instinto social mais forte, ela usa a simpatia para manipular. Né? Já falei em várias outras lives, em outros vídeos também, que a simpatia é um tipo de mentira. Tem que trocar a simpatia por empatia. Mulher simpática é fraca, mulher empática é poderosa. Mulher simpática está usando masculino, porque ela está tentando obter um resultado. Mulher empática está usando o feminino, está forte, está recebendo a emoção da outra pessoa, está empoderando a feminilidade dela. Tá? Então mulheres que têm um complexo não resolvido com o pai, elas tendem na área da autenticidade a se tornar simpáticas em excessivo e querer agradar os outros para conseguir o que elas secretamente desejam. Tá bom? A Lúcia está perguntando aqui, quando são filhos de pais separados? Isso é indiferente se existiu amor. Se o pai... Quem as pessoas que criaram. Se um deles foi amoroso de verdade, o amor cura todos esses complexos. Por quê? Porque o amor é aceitar a pessoa como ela é, sem esperar que ela mude e engajando no melhor. Se um pai cuidou de um filho ou de uma filha com amor, aquele filho amadurece para um adulto de verdade. Ele consegue entender o que é o estado infantil e o que é o estado adulto. Uma mãe amorosa, com o amor dela, ela consegue fazer o filho crescer para um adulto saudável também. Aquela criança, seja a filha, seja o filho, consegue entender a diferença entre ser criança, ser adolescente e ser adulto. Na verdade, existem dois estados, o estado infantil e o estado adulto. O estado adolescente é só um momento de tensão e de dúvida. Hoje em dia a psicologia acha que tem um estado, mas na teologia e na filosofia, que é meu ponto de vista principal, eu discordo. Esse estado de adolescência, antigamente não existia, ele existe agora, é um estado um pouco artificial até. Né? Você vê que a adolescência é um estado de grande confusão, porque o ser humano não sabe se é criança ou se é adulto ainda, e não é nenhum dos dois, na verdade, está no processo de transição, então chama-se esse estado de transição de adolescência. Mas o que a gente quer é, como um ser humano saudável faz a transição do estado infantil para o estado adulto. Tá? Então quando tem um pai ou uma mãe amoroso, esses complexos se resolvem. Só que o amor é uma coisa incomum, né? Como eu já falei, é 5% da população que realmente sabe o que é o amor ou sabe praticar o amor. Então, no final, acaba tendo muita gente com complexos não resolvidos com papai e com mamãe. Tá? Estão vindo outras perguntas aqui. Deixa eu ler aqui que vieram várias. Não consigo ficar sozinha. Preciso estar sempre com alguém. Sinto que pelo lado emocional. Será que é algum trauma? O que é o trauma, né? Trauma é um vazio emocional, é um vácuo emocional. Você mesmo disse, né, que está buscando preencher esse vazio emocional de amor. É uma não aceitação do passado.
Esse processo só vai se resolver não é encontrando uma pessoa amorosa. Se você encontrar uma pessoa amorosa, é maravilhoso, vai resolver. Mas mais ainda no amor próprio. E esse amor próprio só vai vir se você se conectar com Deus e trocar a autoridade de pai e de mãe para Deus. Nesse processo, Deus vai falar: se ame, minha filha. Cuide de você primeiro. O que importa é você estar bem. E aí o seu amor próprio preenche essa carência emocional. E preenchendo essa carência emocional, aumenta drasticamente as suas chances de achar alguém. O grande problema é, você falou, Lucas, mas Lucas, você falou que se eu encontrar alguém amoroso eu vou resolver isso. Sim, só que com a carência emocional é muito difícil encontrar alguém. Porque a pessoa que é carente, ela sufoca em excesso. Ela não está buscando fazer o outro feliz, ela está buscando preencher a dor dela. E casamento, e namoro, relacionamento conjugal, é parceria, e principalmente ceder. E na grande maioria das vezes você focar no que o seu parceiro precisa para ser feliz. Ou como que você pode fazer para expandir a felicidade do seu parceiro. Idealmente a pessoa já é feliz solteira e num casamento é feliz casada. O casamento é uma extensão da felicidade. É muito difícil uma pessoa não feliz se casar e ficar feliz. Isso não existe, porque ela mantém o estado dela de infelicidade. Tá? Então é muito mais efetivo primeiro encontrar um estado de felicidade, porque felicidade é uma decisão, e depois expandir o relacionamento, porque namoro é um estado mais complexo do que solteiro. Casamento é um estado muito mais complexo do que namoro. Então, se você está infeliz, a infelicidade aumenta no casamento. Se você está feliz, a felicidade aumenta, porque o casamento e o namoro são multiplicadores. Tá bom? Então primeiro preencher a carência emocional e depois ir atrás de se relacionar. Ninguém vai preencher o seu espaço vazio dentro de carência emocional se você não preencher ele antes, tá bom? O outro comentário aqui fez uma pergunta. Sigo você e quando posso, sempre estou assistindo seus vídeos. Estou aprendendo muito com você. Fui casada há 27 e no final do ano passado fui trocada por outro homem. Você acha que isso influi na vida dos meus filhos? Bom, que nem eu venho falando nessa live, né? Se existe amor, e amor é o amor verdadeiro, de aceitar os filhos como eles são, né? De não esperar que eles mudem, porque eles são seres humanos únicos, e você dá o seu melhor como mãe. Não, você vai fazer eles passar pela infância, pela adolescência, chegar na idade adulta como seres humanos fortes. Tá? Agora, se os filhos forem colocados dentro desse dilema adulto, né? De fui trocada, os filhos são meus, não são seus, você está estragando o seu filho. Se colocar os filhos no meio de mentira, violência e de ganância, desses embates que os adultos às vezes entram, aí vai afetar eles sim. Se você não permitir que eles sejam colocados nesses embates de adulto, e vocês blindem eles, e você ensine para eles o que é amor, e aí você não afeta em nada a criação deles. A gente só precisa de um pai ou mãe amoroso para trazer uma criança para a idade adulta. Tá? Não precisa nem de dois. Idealmente dois. Tá? Mas um patriarca ou uma matriarca consegue criar um filho sozinho e ser extremamente funcional. Tá? Se a gente amadurece. Por que um patriarca ou uma matriarca consegue? Já expliquei isso em outras lives, vou repetir. Porque o patriarca é um homem que consegue canalizar o feminino. Uma matriarca é uma mulher que consegue canalizar o masculino. Para uma criança se tornar extremamente poderosa, imadura e sábia, ela precisa ter acesso ao masculino maduro e o feminino maduro. Então o patriarca consegue, uma matriarca também consegue. Um homem não consegue sozinho. Uma mulher não consegue sozinha. Vai faltar peças para o seu filho se tornar extremamente poderoso, maduro e sábio, sua filha. Né? Mas idealmente um homem vai encontrar uma mulher compatível que vai ajudar na criação. Uma mulher vai encontrar um marido até com um certo nível de maturidade que vai trazer a masculinidade e vai ajudar a criar o filho, e aí sim a gente vai ter. Tá? Precisa ter um nível de maturidade muito alto para criar um filho sozinho e o filho ser extremamente poderoso, mas não precisa. Você pode ter um parceiro, tá? Uma parceira. Tá bom? Muito bom. Outra pergunta que veio aqui de um homem. Em que momento se afastar dos pais é uma boa escolha? É uma pergunta até um pouco complexa de responder, mas vamos lá. É saudável,
para um filho se afastar dos pais no momento que ele perceber e tomar consciência de que não existe amor. Se os pais não são amorosos e o filho tem maturidade e consciência para perceber isso, ele é sábio e prudente de se afastar dos pais. Mas ele se afasta dos pais no nível comportamental, não no nível intencional. Na nível da intenção, da consciência espiritual, o filho tem dever com os pais. Né? Que dever que os filhos têm com os pais espiritual? Prover moradia e nutrição. Isso é uma responsabilidade dos filhos. Né? Independente se o pai foi criminoso, se o pai fez coisa errada, o pai ou a mãe eu estou falando, né? Fez coisa errada, mentiu, enganou. Se você tiver condições de garantir que seu pai e sua mãe tenham teto e comida, faça isso, mesmo que ele fez tudo errado, tá? Eu estou dizendo de maus exemplos extremos, tá bom? Porque espiritualmente você tem um débito que você não consegue pagar, que é ele ter gerado vida para você. Então, por Deus, você garante a dignidade do seu pai e da sua mãe, por pior que ele tenha sido, tá bom? Claro, se você tiver condição para isso, se você tiver com a sua sobrevivência garantida, né? Se eles forem amorosos, não se afaste do seu pai e da sua mãe, em maneira nenhuma, porque o amor, quanto mais a gente interage com o amor, mais a gente aprende formas diferentes de amar, tá bom? E se existir amor, esses complexos limitantes que eu estou falando, de pai e de mãe, eles já vão estar resolvidos. Então, se o pai e a mãe foram amorosos e eles deixam você trilhar o caminho que você tem que trilhar, eles não estão te segurando. Eles estão curando esse processo todo, eles estão abrindo mão da autoridade deles de pai e de mãe e colocando em Deus. E aí a criança, ela se torna uma adulta já vendo as coisas da maneira correta. Que os pais são humanos, que os pais também erram e que estão aprendendo juntos. Os pais têm certas responsabilidades sobre os filhos e os filhos têm certas responsabilidades sobre os pais também. Mas a autoridade maior na vida de todos dessa família é Deus. Nessa família você não quer se afastar de ninguém, porque essa família é extremamente poderosa, tá bom? Mas no exemplo primeiro que eu falei, sim, no momento que você ganha consciência que os seus pais praticam mentira, violência e ganância, é prudente você se afastar fisicamente e emocionalmente e intelectualmente deles, mas não se afaste espiritualmente. Espiritualmente você mantém o seu dever de garantir que eles tenham um teto e de que eles tenham nutrição até o último dia de vida deles, por mais coisas erradas que tenham feito. Tá bom? Muito bom. Obrigado, já são adultos, a Júlia está falando. Mesmo assim, me preocupo com eles moram comigo. Muito bom. Ótimo, a mãe sempre vai se preocupar, né? Outro comentário aqui pergunta: quarto filho não planejado, sendo o caçula. Mãe brigava muito com o pai. Pai paciente. Interessante. Mãe com transtorno bipolar sério. Hoje o filho tem problemas de relacionamento. Tem a ver com a herança familiar? Então, você vê, né? A mãe desequilibrada, de certa maneira, afetou... Eu não posso dizer isso sem conhecer as pessoas, né? Mas altamente provável que o desequilíbrio dessa mãe afetou o processo dele de aceitação como masculino, né? Provavelmente o pai é paciente, mas não despertou o amor ainda. Se o pai tivesse despertado o amor, ele teria recontextualizado esse trauma do filho e ter ensinado ele a se relacionar com o feminino. Esse homem, pelo jeito, ele não sabe se relacionar com o feminino. Se ele não sabe se relacionar com o feminino, duas coisas. São duas causas principais. Uma, a mãe era desequilibrada e não amava ele, como você relatou. Dois, o pai não era amoroso e também não sabe como se relacionar com as mulheres, então ninguém ensinou ele. Ele precisa buscar um professor. Né? Ele precisa tirar a autoridade dos pais da vida dele e precisa colocar a autoridade em Deus. Deus vai mostrar o caminho para ele do que é ser masculino e como o masculino se relaciona com o feminino. É um caminho longo, mas é um caminho possível, tá bom? Tem a ver com herança familiar, sim. Família são energias psíquicas profundas na mente humana, tá bom? Muito bom, gratidão pelas perguntas. Vou continuar aqui com as explicações das últimas áreas para vocês. Se tiver mais pergunta, façam aqui no chat. Tá bom? Bom, então eu acabei de explicar a quinta área, que é a área da autenticidade. Vamos para a sexta. O que é a sexta área, Lucas? E vou fazer uma recapitulação delas depois até o final da live também, tá bom? Sexta área é intelectualidade, tá? Então, como são homens que têm complexos não resolvidos com a mãe na parte da intelectualidade? Homens com energias não resolvidas com a mãe se tornam medrosos e covardes. Eles não acessam a capacidade masculina de resolução de problema de caça, de foco, né? Se tornam desfocados, ansiosos,
né? E isso culmina numa intensidade ainda maior, né? Medrosos e covardes frente à vida, não tomam iniciativa nunca. Por que isso acontece? Por causa do trauma lá atrás, de não ter conquistado a mãe, porque o pai era mais forte. Então ele cala a voz de masculino dele e não se desenvolve como masculino, não se vê como masculino. A autoimagem dele, ele não se vê como masculino. Ele se vê como um híbrido, como um homem em potencial, ele está no estado de semente ainda. Tá? Tem certamente um complexo com a mãe não resolvido. E mulheres com esse complexo não resolvido se tornam tiranas e querem estar sempre certas, né? Pois a mãe lá atrás tinha o que ela queria, né? Que era o pai. Então ainda está dando muita ênfase, mesmo intelectual, olha como isso afeta o nosso ser como um todo, dando importância excessiva, né, para aquilo que ela acha que ela tem que ter. Muitas vezes o processo de humildade em oração a gente falar, será que o que eu quero ter é bom para mim? Essa mulher que tem esse complexo não resolvido com o pai, ela não faz isso. Ela quer ter o que ela quer ter, né? Então é um tipo de mimo, é um tipo de chilique. A tirania na mulher, a energia masculina da caça, da conquista, é um tipo de mimo, é um tipo de infantilidade, porque ela não aprendeu ainda o poder da atração, ela não aprendeu ainda o poder da feminilidade que atrai o resultado sem esforço. Então ela está se sentindo extremamente enfraquecida, e é por isso que vai para a batalha, por isso que se enrijece, por isso que está tirana, por isso que quer estar sempre certa, porque está se sentindo desamparada do masculino, provavelmente porque teve um pai não amoroso, ou teve uma mãe também imatura que rivalizava com ela lá na infância, ou, quando eu falo lá atrás, porque normalmente são as causas mais comuns, mas isso pode ter sido um trauma similar em uma idade mais avançada. Pode ter acontecido na adolescência, são as mesmas energias. Pode ter acontecido na idade adulta, as mesmas energias. Mas quem se machucou foi a criança interior. Tá? Então, na prática, normalmente acontece lá na infância, na primeira infância, mas isso pode acontecer em qualquer momento, e quem machuca é a criança, tá? Interior. Intelectualidade, acabei de responder. Sétima área, então, é a área da espiritualidade, a área da consciência. Essa área também é muito afetada. Tá? Como são homens com complexos não resolvidos com a mamãe? Esses homens acreditam que precisam mentir para alcançar resultados e escondem as fraquezas porque estão em constante competição com o pai, com a autoridade do pai. Então eles usam armas sorrateiras, em vez de usar a honra, eles usam a mentira para conseguir os resultados. Esses homens tendem a acreditar na idade adulta, homens com complexo de Édipo não resolvido, que tem que ter 1000 conquistas e que os fins justificam os meios. Essa é uma distorção bem clássica, explicada na filosofia também, sobre pessoas imaturas. Acredita que o que conta é o fim e não o meio. Então esse homem usa todo tipo de ferramenta ardilosa, mentira, ganância, sorrateiro, passar a perna para conseguir o resultado que ele quer, porque ele está sempre competindo com o pai, com um inimigo superior do que ele, que está sempre assombrando ele na mente dele. Tá bom? Ainda é extremamente infantil, esse homem é muito infantil. E mulheres com complexos não resolvidos com o papai acreditam que precisam vencer socialmente outras mulheres, porque o tempo todo estão com a sombra da mãe competidora. Essas mulheres, elas não fazem amizade com outras mulheres. Essas mulheres com complexo de Electra não resolvido com o papai, elas fofocam, elas falam mal de outras mulheres, elas são venenosas, né? O tempo todo elas estão medindo que mulher que é mais forte pela rede que ela tem em volta dela, pelo prestígio social, pela beleza física, né? Por quem é a mulher que recebe mais elogios, ou quem que é a mulher que tem o homem mais rico. Então é uma corrupção espiritual. E isso vem porque essa mulher ainda está infantilizada, querendo provar para o pai que ela era digna de proteção e segurança, pois não teve isso. Então fica acreditando nesses ideais de proteção social, né? E é por isso que, como ela está numa competição constante para conseguir mais recursos e se proteger, ela compete com as outras mulheres. As outras mulheres são adversárias e não amigas. Esse é o oposto do caminho do matriarcado, tá bom? A matriarca ela é amiga de todas as mulheres. A mulher infantilizada, que não resolveu o complexo com o papai, ela é inimiga das outras mulheres. Ela concorre com as outras mulheres, ela não consegue se relacionar. Diferente quando uma mulher é madura, amorosa e consegue ver que as outras mulheres têm malícia. E aí ela não se relaciona simplesmente porque não tem compatibilidade. Mas não fala mal, não é venenosa, não fofoca e não compete.
É diferente. A gente não precisa se relacionar com uma pessoa socialmente para mostrar que a gente é maduro. Na verdade, uma pessoa madura, amorosa, uma mulher verdadeiramente sincera e amorosa, ela nunca fala mal de nenhuma mulher, mas não convive com mulheres que são imaturas. Tá? Então, é muito importante a gente distinguir o que é a realidade interior do que é a realidade exterior. Tá? O comentário aqui. Trabalho com estudantes e profissionais da psicologia, sempre ouvi que sou uma mulher com energia masculina predominante, puro ânimos. É muito comum isso, tá? Mulheres com energia masculina predominante e homens com energia feminina predominante. Porque na mulher, sempre que a mulher fica inconsciente ou reativa, né, ou egóica, o ânimos vem ao resgate. O ânimos toma conta e a mulher fica mega masculina. O homem também, quando ele está reativo, quando ele está egóico, individualista e está se sentindo fragilizado, a ânima, que é uma energia da fêmea alfa cósmica, vem a proteção dele e ele se torna extremamente feminino. Mas, quando inverte essa polaridade, a mulher ela se torna o masculino sombra. Não são as virtudes, são os vícios masculinos. Né? Quando o homem se torna feminino, não são as virtudes femininas, são os vícios femininos. Então, ambos se enfraquecem. Tá bom? Muito bom. O primeiro passo para desarmar isso, tá, Daiane, é reconhecer, tomar consciência. Na hora que você tomou consciência, o processo do ânimo já começa a ser suprimido. Tá? O homem tomou consciência também, o processo da ânima começa a ser suprimido e aí você consegue começar a tomar decisões que são femininas, o homem tomar decisões que são masculinas e vai fortalecendo a masculinidade e a feminilidade na consciência. Tá? Thaís falou aqui, nossa, tinha uma amizade assim, não dá para conviver. Não, é muito ruim mesmo, tá? Acho que estou madura, eu simplesmente afasto quando vejo essa energia de competição. Muito bom. Daiane perguntou, como trabalhar isso? Acho que eu acabei de responder, né? Exatamente tomando consciência que você está masculina, você já começa a suprimir a energia da masculinidade. E aí você começa a decidir conscientemente o que é feminino. Como que faz isso? Precisa estudar o que é o feminino. Isso é uma das coisas que eu venho fazendo aqui no canal. Eu venho falando para vocês explicitamente o que é feminino, o que é masculino, quais são práticas que são femininas, quais são práticas que são masculinas. Quando você percebe que está masculina, ative as suas rotinas sagradas, ative as suas rotinas de autocuidado, que você vai despertar a energia da feminilidade na sua consciência. Tá bom? Maravilhoso. Então, resumo final do que eu trouxe na live de hoje, os 7 níveis resumidos. Tá? Thaís está falando de indicar livros para a gente estudar. A literatura dessa área ela é muito densa, ela é muito complexa. Na verdade, eu tenho vários livros aqui. Ó. Se vocês conseguirem ver, essa aqui é uma parte da coleção do Jung, tá? Dos livros do Jung. Então tem um monte de coisa explicando aqui, mas eu não recomendo, porque essa é uma literatura muito avançada. É mais para quem quer trilhar o caminho da psicologia, tá? Mas tem muitos livros best-sellers, audiolivros, como eu falei, os 5 linguagens do amor, né? O Milagre da Manhã para Relacionamentos, que é muito poderoso também. Por que os homens gostam das mulheres poderosas? Terceiro livro também, que é muito legal, é um best-seller de uma mulher, ela é muito legal. Não é para seguir tudo que ela fala, mas 80% do livro é maravilhoso, é ótimo. Falta aquela visão de Deus, falta a visão do processo de empoderamento do feminino e do masculino em Deus. Tá? Mas na parte comportamental é muito legal. Então eu indico esses 3 livros, 5 linguagens do amor, tá? Indico também Milagre da Manhã para Relacionamentos. Indico também por que os homens gostam de mulheres poderosas. São 3 best-sellers muito poderosos para vocês começarem, tá? E para quem é mais nerd, vai estudar Freud, vai estudar Jung, vai estudar qualquer espiritualidade mais profunda, que você vai ter códigos muito poderosos para desarmar e melhorar os relacionamentos, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa recapitulação da live de hoje nas 7 áreas. Primeira área, a área da sexualidade, né? Homens buscam conquistar o máximo de mulheres, mulheres se sexualizam em excesso e focam demais no corpo. Segunda área, a área dos prazeres e dores. Homens com complexos não resolvidos com a mamãe se tornam violentos e grosseiros. Mulheres com complexos não resolvidos com o papai se tornam mimadas, cheias de gostos e chiliquentas. Tá? Na terceira área, que era da força de vontade, era das rotinas. Homens
com um complexo não resolvido se tornam indolentes e preguiçosos. Mulheres se tornam duras, enrijecidas e perfeccionistas. Na quarta área, a área de relacionamento. Homens com complexos não resolvidos não demonstram sentimentos porque acham que é fraqueza. Mulheres com complexos não resolvidos, sempre que tem um problema, voltam para o papai. Né? Invocam o papai para resolver os problemas delas ou a figura paterna. Tá? Na quinta área, a área da autenticidade, da verdade pessoal. Homens com complexos não resolvidos se tornam distantes e solitários. Mulheres se tornam simpáticas ao excesso e querem agradar todo mundo. Na sexta área, que era da intelectualidade, homens se tornam medrosos e covardes. Mulheres se tornam tiranas e querem estar sempre certas. E na sétima área, que era da espiritualidade, homens com complexos não resolvidos com a mamãe acreditam que precisam mentir para alcançar resultados, porque os fins justificam os meios, e mulheres acreditam que precisam vencer socialmente outras mulheres. É uma vida de competição infinita, as mulheres são inimigas e não amigas e aliadas. Tá bom? Maravilhoso. Teve mais uma pergunta aqui, a gente vai finalizar nossa live. Filho que sempre presenciou o pai batendo na mãe, traindo. Hoje em dia tem dificuldade de tomar decisões e resolver problemas, mas não virou uma pessoa agressiva igual ao pai. Por que dessas atitudes? Né? Então, esse complexo não resolvido com a mãe, né, ver a mãe de certa maneira fragilizada, e ele talvez não teve a força para ir contra o pai, né, criou aquele negócio da covardia. Né? Ele ainda está focando demais na mãe, e a mãe talvez não era amorosa, era muito frágil, e ele não conseguiu defender a mãe, né, porque o pai batia nela, isso gerou uma covardia. Né? Então, um complexo não resolvido clássico, né? Porque ainda está colocando muita fé na mãe e no pai, está dando muita importância para o que o pai e para a mãe fez, precisa praticar o auto-perdão, precisa praticar o perdão, o ser humano erra, pai e mãe erra, precisa tirar a autoridade do pai e da mãe, precisa tirar a fé do pai e da mãe, precisa colocar em Deus, que é um Deus amoroso, que é um Deus que quer o seu bem, que é um Deus que tem um aprendizado em cada uma das experiências. Ele ainda está infantilizado nesse assunto e vai ter problemas em relacionamento, com certeza por ter visto violência dentro de casa entre o pai e a mãe. Nos primeiros anos de vida, pai e mãe é Deus para a criança. É o que significa na psique da criança Deus, que não erra. Quando ele vê o pai batendo na mãe, aquilo gera uma incongruência, um paradoxo que ele vai ter que resolver na idade adulta. Como pode Deus bater? Como pode Deus usar de violência? Então ele começa a acreditar num Deus de violência. Ele começa a acreditar num Deus de enfraquecimento, que a mãe é Deus também, está tomando porrada do pai. Né? Então, o que aconteceu ali foi um trauma de ele acreditar num Deus da violência. E é por isso que tem muitas pessoas que seguem religiões de violência. Porque tem traumas e complexos não resolvidos de papai e mamãe, e aí na hora que a religião fala de violência, e tem várias religiões que ensinam isso, na verdade são seitas, não são religiões, né? São seitas que falam sobre violência, ensinam violência. Elas se identificam e falam, nossa, minha vida é assim. Mas só que Deus não é isso, Deus é amor. E na hora que eu tiro a autoridade do pai e da mãe, violento, mentiroso, ganancioso, luxurioso, não importa qual foi o erro do pai e da mãe, eu desenergizo os complexos de Édipo e de Electra de pai e de mãe e coloco em Deus. E aí cura, eu desenvolvo amor em mim, eu transcendo pai e mãe, independente dos erros ou acertos que eles tiveram. Tá bom? É um pouco complicado explicar essas coisas, mas basicamente os princípios são esses. Tá? Queridos e queridas, quero agradecer demais a presença de vocês hoje. Uma live um pouquinho mais subjetiva, mais conceitual, mas extremamente relevante. Tá? Foi até uma sugestão de uma seguidora e na hora que ela falou, eu falei, nossa, esse tema é muito bom mesmo. Tá bom? Veio mais uma pergunta aqui, Gi. Lucas, é possível uma criança sentir rejeição ainda no ventre? Sim, é possível, porque está integrada com a mãe, com certeza é. Tem vários processos de regressão e até de renascimento que fala, né? Tem treinamentos que fazem isso, onde você revive essa energia, usa a técnica de exposição emocional e enfrenta o adulto, em vez da criança enfrentar e traumatizar, o adulto enfrenta aquela rejeição e aceita o erro de pai e de mãe naquele momento que estava vivendo. Né? Vê o pai e mãe como seres humanos que erram e aí transcende isso colocando a fé em algo maior. Tá bom? Maravilhoso. Bom, finalizando a nossa live de hoje do Código do Matrimônio, a gente falou sobre como que a criação de pais afeta o relacionamento. Passei pelas 7 áreas.
Falei no comecinho sobre o antídoto, porque a live de hoje é um pouco mais pesada, né? O antídoto é o amor, é a fé em Deus e a prática do amor, que é a prática viva de Deus, é isso, né? E aí falei dos obstáculos nas 7 áreas, 7 indicativos para homens e mulheres que têm complexos não resolvidos com o papai e com a mamãe, tá bom? Queridos, gratidão, pratiquem o caminho do patriarcado e do matriarcado, fiquem com Deus, contem comigo e até a próxima live. Beijo no coração de todos.